E aí, pessoal, tá tudo bem com vocês? O que me motivou a trocar essa ideia aqui com vocês hoje é falar um pouquinho sobre uma questão que me soa muito interessante, que é a diferença entre insatisfação, entre estar insatisfeito com algo e reclamar da vida. Em muitas situações, em muitas coisas em nossas vidas, o que faz a diferença, vamos entender assim, a diferença que faz a diferença é algo extremamente pequeno, é algo extremamente sutil. Só que esse detalhe, que como já dizia o ditado, o diabo mora nos detalhes, é isso que faz a diferença. Na grande maioria das vezes não tem nada a ver com certos ou errados absolutos. Muitas vezes nós sentenciamos isso até sem perceber, só que em muitos momentos a questão gira mais em torno de com que intenção algo é realizado, de como as ações são tomadas, qual a motivação maior que leva a tal ou qual ação, etc. Mas enfim, o que me levou a essa reflexão foi uma situação bem interessante. Eu estava me locomovendo de bicicleta, para quem me conhece ou não, eu costumo fazer isso com bastante frequência, e numa dessas viagens, eu atravessava a rua para chegar num trecho de ciclovia, e tinha um homem com uma bicicleta bem antiga, bem de ferro a bicicleta, bem velhinha, e eu passei por ele. Passei, acelerei um pouco mais que ele, fiz a ultrapassagem, e aí ele me cumprimentou tal. Pensei, vou diminuir, começar a conversar com ele. Aí eu diminuí a velocidade, fui andando mais devagar e conversando com ele. E aí nessa conversa foi bem interessante, porque ele me falou que ele se locomovia a uma distância de mais ou menos aí uns quase 30 quilômetros todos os dias, mais ou menos uns 30 quilômetros, com aquela bicicleta bem velhinha de ferro, com um bagageiro atrás ainda de moto adaptado. E aí a gente veio conversando tal, e ele me contou que ele trabalhava numa outra cidade e ele ia todos os dias de bicicleta, com aquela bicicleta. E ele tinha no baú doações que deram para ele e tal. Foi fácil perceber que ele era bastante simplório em vários sentidos e era um trabalhador braçal. E obviamente também não tinha recursos muito grandes para poder se locomover, talvez de outra forma, com mais conforto. E a gente veio conversando tal sobre vários assuntos. E aí me surgiu na mente a oportunidade de compartilhar essa pequena história com vocês e compartilhar também a reflexão que me veio. A minha bicicleta, eu já tenho há uns 10 anos mais ou menos, eu comprei ela usada. E ela é simples, tem componentes simples. Mas para aquele rapaz, para aquela pessoa, parecia assim muito top, parecia uma coisa muito mais evoluída, perto da que ele tinha. E aí me ocorreu também o fato de eu estar considerando a possibilidade de comprar uma bicicleta um pouco melhor ou arrumar a minha, enfim. E tudo isso, de alguma forma, me levou a essa reflexão sobre a sutil diferença que gira em torno de estar insatisfeito, o que é muito bom em muitos casos, e reclamar da vida, o que é muito ruim em todos os casos. No meu atendimento como terapeuta, eu tenho um trabalho chamado As 7 Dimensões do Ego. E, como eu já falei em outros vídeos, são 7 dimensões pelas quais o nosso ego, o nosso ser, vamos dizer assim, ele passa através da sua evolução. E que, através dessa vivência, ela consegue perceber melhor, limpar, resolver, crescer, amadurecer muito em relação a determinados aspectos da vida, pelos quais todos os seres passam ao longo de sua existência. Eu não me considero nem um pouco bom na questão de fazer propaganda de certas coisas, mas eu posso falar com toda certeza que, assim como ler o livro Sétimo Sentido, passar pela vivência espiritual das 7 dimensões do ego, provoca infalivelmente grandes mudanças na vida da pessoa. Ela vai limpar muitas coisas, ela vai crescer em vários aspectos, independente do que ela entenda, do que ela veja para si no momento como expectativa, etc. E a primeira dimensão que eu trabalho é a dimensão da desilusão, porque a partir do momento em que um ser ele começa a ter um certo grau de percepção da realidade e de desejo pela evolução, ele precisa se desiludir com várias questões relacionadas à condição em que ele se encontra, porque senão ele não vai caminhar, ele vai ficar estagnado. Qualquer dúvida sobre isso, eu vou deixar o link do vídeo explicando aqui embaixo e qualquer pergunta podem fazer também. A desilusão a qual eu me refiro é algo absurdamente positivo.
ela vai te impedir de continuar parado, iludido em alguma coisa e caminhar. Ela é necessária para a existência. Você precisa de uma desilusão constante, de um desiludir-se constante perante a vida. Precisa de certos tipos de insatisfação. Só que existe um limiar entre a insatisfação e o reclamar da vida. E isso é sutil, cada um tem que perceber muito bem no seu dia a dia, é orar e vigiar 24 horas por dia, mas para não nos estendermos muito nessa questão, eu vou deixar aqui com vocês duas coisas que nós perdemos, entre muitas outras, é claro, quando passamos a reclamar da vida. Uma delas é a gratidão. É impossível ficar reclamando das coisas com negatividade e ao mesmo tempo estar na frequência, na energia da gratidão. E quando se perde a gratidão pelo que somos, pelo que temos, pelo que vivemos, é impossível qualquer advento melhor. É impossível que coisas melhores fluam para a sua existência. O segundo é a empatia. É a empatia com o outro. É a capacidade de sentir o outro, se colocar, mesmo que minimamente, no lugar do outro, etc. É outra coisa que impede totalmente qualquer tipo de crescimento, seja financeiro, mental, espiritual, afetivo, etc. Um ótimo exemplo disso é, recentemente, quando houve greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, o que aconteceu? Vai faltar gasolina, então vamos todo mundo correndo para o posto e vamos sair na porrada, na facada lá por 1 litro de gasolina. As pessoas se matando por uma coisa dessas. Qual a capacidade de enxergar o outro, de enxergar a situação, a realidade, o seu posicionamento? Não tem. Quando falta isso, quando se entra nessa energia do reclamar da vida, você perde tudo. Regride-se a um nível totalmente infantilizado e absurdamente egoísta, que bloqueia todo e qualquer crescimento. Enfim, pessoal, creio que fui capaz de passar o recado, ou pelo menos suscitar aí algum pensamento a esse respeito. Se acharam interessante, façam um comentário, compartilhem o vídeo com um amigo e se inscrevam no canal também. Assim vocês ajudam no crescimento dele e recebem a notificação sempre que um vídeo for postado. Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima vez.